Olá, meu nome é Pamela, eu sou uma chefe de memórias e eu cozinho inspirada na Bíblia Sagrada. Hoje eu quero dividir com você a história que é uma das histórias mais bonitas e para mim uma de grande importância. Por quê? Porque foi essa história que eu ouvi que despertou dentro de mim o meu propósito, transformou a história da minha família, a minha história de vida. Eu mudei a minha carreira e também transformou a maneira que eu vejo o mundo e a minha esperança no futuro. Uma boa história, uma história que a gente escuta, vou ter um mosquitinho aqui, uma história que a gente escuta, ela pode nos alegrar, nos emocionar, nos inspirar até. Mas sabe, a palavra de Deus tem um poder extraordinário, porque é uma palavra viva. Ela realmente tem a capacidade e a possibilidade de uma transformação genuína. E hoje, essa história, ela é poderosa, ela fala sobre restauração dentro de casa. Sabe, às vezes a gente ouve tantos exemplos de pessoas que são bênção e restauram e transformam a vida de outras pessoas. Mas é uma bênção quando a gente consegue fazer isso para dentro, quando a gente consegue testemunhar essa alegria para dentro. E é sobre essa história que eu quero te contar. Eu ouvi essa história maravilhosa dia 22 de outubro de 2017. Graças a Deus eu consegui esse vídeo e vai estar aqui na descrição. O pastor Tércio Evangelista é o pastor da igreja que eu sou muito feliz de fazer parte, né, dessa comunidade, e a Igreja Batista Montserrat. E ele conta toda a trajetória de restauração de Jacó e Esaú. Eu até quero te levar nessa jornada, se caso você não tenha ouvido essa história, pode ouvir aqui embaixo, tá? Ela é maravilhosa e eu quero te mostrar um pouquinho dessa história, mas também uma receita maravilhosa, inspirada nessa história da Bíblia, e foi onde começou. Essa foi o meu primeiro menu bíblico e eu quero dividir com você. Começa a história com o nascimento de gêmeos, Jacó e Esaú. Então, Esaú sai primeiro, ele é ruivinho, cheio de pelos. Jacó sai logo em seguida, agarrado no tornozelo de Esaú. Os meninos eram diferentes fisicamente, eu acabei de falar. Mas sabe, eles foram crescendo e também se tornaram diferentes nas suas características, nas suas personalidades. Esaú acabou se tornando um caçador exímio, vivia viajando em campanhas, ele se especializou em caças exóticas, devia saber fazer um churrasco excelente na selva, talvez um especialista em sobrevivência na selva, esses programas de televisão que a gente vê hoje em dia. Já Jacó, ele preferia ficar nas tendas, ele cuidava dos rebanhos da família e também gostava de cozinhar, então era um cara mais pacato, enquanto Esaú era um homem mais do campo. E não tem nada, eles eram só diferentes. Mas sabe o que acontecia de triste nessa família? O pai e a mãe tinham o seu preferido. O pai preferia Esaú. E você sabe por quê? Pela caça. Por conta do sabor da carne exótica, talvez pela virilidade, pelas aventuras, talvez as boas histórias das viagens. E Rebeca, que é a esposa, preferia o contato com o seu filho Jacó, que ficava mais próximo. Então, cada um defendia o seu preferido. E essa divisão certamente gerou dentro de casa um relacionamento de tensão entre os irmãos. A vida vai passando, eles eram jovens, né? Você sabe como são os jovens. Eles foram crescendo ali. Certa vez, em uma das voltas para casa, Esaú estava morrendo de fome. Eu não sei se você já chegou em casa morrendo de fome, a gente quer qualquer coisa. Ele chega em casa e Jacó está cozinhando uma lentilha, um guisado de lentilhas. E ele pede, não, me dá um pouco dessa sua lentilha, eu estou morto de fome. E aí ele fala, eu dou, mas eu quero o seu direito de progenitura. Ele fala, o que eu vou fazer com o meu direito de progenitura? Eu tô morrendo de fome, eu vou morrer mesmo. E aí ele falou, tá bom, então jura. E ele jurou. Então, nesse momento aí,
é muito importante. Uma decisão, ela realmente ele desprezou naquele momento o direito de progenitura. Eu não sei se você sabe o que significa o direito de progenitura. O direito de progenitura naquela época dava o direito daquele homem se tornar o próximo chefe de toda a família e também de ter porção dobrada na herança. Então não era uma coisa comum, era uma coisa muito importante. Era dinheiro, era poder, era influência na família. E isso naquele tempo era muito importante. E Esaú rejeitou. Anota isso, só para você ficar ligado nessa informação. E o tempo foi se passando, sabe? Isaac já estava avançado da idade, ele já estava cego. E aconteceu dele pensar, olha, eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu já estou cego. Então ele chama Esaú e fala o seguinte, olha meu filho, eu não sei, eu acho que eu vou, não sei quantos dias eu ainda tenho. Eu acho que eu quero descansar minha alma e tal. Então assim, vai caçar pelo menos mais uma vez. Eu quero comer o seu churrasco maravilhoso, faz a comida que eu gosto, eu vou jantar e daí eu vou te abençoar, eu vou te dar a minha bênção especial. Sai para caçar e acontece que naquele lugar estava escuta a esposa Rebeca e ela sai correndo pela outra porta e vai se encontrar com Jacó, conta o que está acontecendo e ela decide, ela não dá nem chance para o filho pensar. Ela só fala assim, pega aqui no quintal, pega o que tá aqui mais perto, pega 2 cabritos. E ele, mas mãe, só pega meu filho, pega e me segue. E você sabe, olha mãe, mas meu irmão é diferente, ele é peludo, eu não tenho, a minha voz é diferente, só faz o que eu tô te dizendo. E ele titubeou e na verdade foi pegar o cabrito. Eu não sei se você sabe, mas o cabrito tem uma carne que é de longo cozimento. Eu não sei o que ela fez, ela usou alguma técnica, desenvolveu uma panela de pressão, mas enquanto estava sendo feito aquele cozido, ela já fez um pão, Jacó entrou na onda, foi pegar um vinho, e ele está naquele momento de decisão. Ele poderia, naquele momento, dizer, não mãe, vamos desistir, eu não vou fazer isso. Mas sabe o que ele faz? Ele realmente entra na presença do pai, para enganar o pai. Eu vou te mostrar o prato. Jacó entra naquele lugar, assim como esse, cheio de fumaça. O prato chega na mesa. E sabe, Isaac não sabia o que ele estava vendo, não sabia o que estava à sua frente. Mas ele checa 2 vezes, é realmente você. Ele pede para tocar, ele ouve, é a voz de Jacó, mas parece Esaú. E sabe o que diferencia, o que realmente engana, é que Rebeca já tinha pensado que talvez ao palpar não fosse suficiente. Mas o perfume do filho, um perfume de madeira, um perfume de um homem do campo, aquilo ia enganar o seu marido. E é quando ele chega perto do seu filho e ele sente o cheiro do campo. Com certeza você é o meu filho Esaú. E nesse momento, ele sente o cheiro do seu filho que está na roupa de Jacó, que Jacó usa, e já sai abençoando Jacó com todas as bênçãos. E você sabe, eu vou mostrar para você aqui, esse prato, ele tem o cordeiro, aliás, o cabrito, tem as lentilhas, tem o grão de bico, tem outras coisas que eu coloquei, e é delicioso. É muito bom. Mas você sabe, você lembra por que Isaac gostava de Esaú? Era por conta da caça exótica. Era por conta desse motivo específico que ele gostava mais de Esaú. Mas pensa, ele comeu o cabrito do seu quintal e não percebeu que estava sendo enganado. Isso é muito triste, é verdade, mas foi uma realidade.
ele come a comida, ele abençoa o outro filho, e não percebe que ele está sendo enganado. Ele desconfia, mas não percebe. Jacó sai pela porta e logo em seguida Esaú chega, prepara a sua caça e vem para o pai. Eu começo a pensar o tremor e o sentimento de traição que Jacó causa em Esaú. Esaú dá um grito que certamente toda a vila, todas as tendas em volta conseguem escutar, porque o ódio que ele sentia pelo fato do irmão ter roubado a bênção é muito grande. E começa a alimentar nele ali a vontade de matar o irmão. A vingança começa naquele exato momento. E aí a gente vai lembrar de quem? De Rebeca, que tramou, ela não pensou nas consequências. Imediatamente ela começa a pensar no seu filho amado, não no outro que está sofrendo. Então ela manda o filho para o outro lado, olha, vai para o meu irmão, e ainda tenta falar com Isaac para, olha, manda Jacó embora. E eles mandam Jacó embora. Jacó vai sem nada, somente com a roupa do corpo. E Jacó vai chegar a Labão, mas antes de chegar a Labão, ele faz uma oração. Todo errado, todo quebrado. Ele tinha uma intenção genuína, ele queria uma coisa boa, mas na verdade não era isso que aconteceu. Jacó vai para a casa de Labão, fica lá um tempo, acho que ele estava ainda colocando as ideias, passa-se um mês em que ele está lá. Labão pergunta para ele, qual é o seu salário? Você não vai ficar aqui de graça. Jacó já tinha percebido. Labão tinha 2 filhas, bonitas. Lia tinha os olhos muito lindos, mas Raquel tinha uma beleza que eu acredito era espetacular. Sabe, ele disse, olha, eu gostaria muito de casar com a tua filha, eu trabalho 7 anos de graça para você para poder casar com ela. E Labão aceita. E olha só, pensa, Jacó se apaixonou por Raquel pela sua beleza, por aquilo que ele podia ver. E sabe, ele trabalhou aqueles 7 anos como se fossem 7 dias, poucos dias, porque ele amava muito Raquel. Quando termina o prazo, eles fazem uma grande festa. Labão dá uma grande festa, chama todas as pessoas da comunidade. E na hora de dormir, na hora da noite de núpcias, na hora de consumir o ato do casamento, em vez de mandar Raquel, ele manda Lia para a noite de núpcias. E Jacó passa a noite com a Lia e pela manhã, quando ele acorda, percebe que é a mulher errada. E não era a mulher que ele queria, era outra mulher. E quando ele vai falar com Labão, ele fala assim, olha, aqui é diferente, a gente primeiro tem que casar mais velha, depois a gente casa mais nova. Mas se você quiser casar mesmo com Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E aí eu te entrego, passa essa semana e eu vou te entregar Raquel. Ele aceita, mas veja bem, porque o que Jacó mais gostava em Raquel? Era a sua beleza. Eu acho que eles não deviam conversar muito naquele primeiro momento. E ele foi enganado justamente por isso, por não poder ver a beleza à noite, por isso não pôde diferenciar. Não é só isso, na verdade, Jacó permanece trabalhando para Labão durante 20 anos. Ele trabalha pastoreando os rebanhos de tudo que Labão tem. E sabe, Labão era esperto, viu que Deus estava com Jacó, porque tudo que ele fazia prosperava. Então, se os seus salários eram, por exemplo, os cabritos com pintinhas salpicadas, e aí Labão via que tinha muitas salpicadas, não, agora é só os que têm listras brancas. E aí se tinha muitos de listra branca, não, agora são de cor tal. E assim ele ia mudou mais ou menos umas 10 vezes. Quando a Raquel finalmente tem o seu bebê José, ele fala, olha, eu quero ir para casa. Eu acredito que eu preciso voltar para minha família. E ele diz não, e fica insistindo. Então, José fica esses 20 anos lá. Eu vou terminar o vídeo hoje por aqui, porque a gente já tem um prato principal. Tem o parte 2 dessa história, que é a volta para casa. Eu quero te encorajar a curtir esse vídeo e voltar semana que vem para a parte 2 e a parte
muito, muito emocionante. Um grande abraço. Fica com Deus.